Final da sétima rodada. Vamos saber como tudo ficou aqui no Giro da B. Vem comigo! Fala, nação bugrina, torcedores, amigos de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um Giro da B, após o final da sétima rodada para vocês. Vamos lá então, aproveita, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo para você não esquecer, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito ainda, porque ao chegarmos a 2.000 inscritos vou sortear um vale presente, um vale compras da Guarani Store, no valor de R$300, hein? Olha lá, não pode perder não. Se inscreve aí no nosso canal, manda o pessoal se inscrever pra gente chegar logo a 2.000 inscritos. E antes de mais nada, ó, já se inscreva nesse canal aqui que eu vou colocar no card, o canal Sempre Guarani Lives. Em julho vai ter coisa pra caramba lá, hein? Você que gosta de canal, gosta de saber um pouquinho mais de internet, como é que faz um canal, como é que forma um canal, vou mostrar tudo para você, passo a passo, vai ser muito legal, se inscreve lá também. Vamos então direto ao assunto, né? A nossa promoção continuando aí, não se esqueça de se inscrever e vamos direto ao resumo dos jogos dessa rodada, que foi a sétima rodada. Bora com vocês, começando por América 2, Santos 1. O Santos perdeu para o América Mineiro por 2-1 na sexta-feira no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela sétima rodada. Com o resultado, o time santista permaneceu com os 15 pontos. A equipe mineira alcançou os mesmos 15 pontos também. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes procurando insistentemente o ataque. Aos 5 minutos, o Gil, por pouco não abriu o placar para o Santos, ao finalizar de dentro da área por cima do travessão. Aos 14, o América Mineiro não perdeu a oportunidade de abrir o placar, mas o lance foi muito contestado, né? O goleiro João Paulo foi sair jogando, mas se machucou durante o lance. Fabinho pegou a bola e tocou para a meta aberta, 1-0. Os santistas reclamaram e a atitude do jogador americano exigindo o fair play, né? Isso deu tanta polêmica durante a semana e é complicado. Eu, particularmente, não tenho opinião formada sobre isso, cara, porque já pensou se fosse o Santos que tivesse feito? O mundo ia cair. Mas já pensou se o cara do América não faz o gol, a torcida dele ia pegar no pé? Então é um negócio muito complicado da gente definir, da gente formar uma opinião, né? Mas ó, você pode, hein? O que você acha? Escreve aí pra gente. O segundo tempo também foi intenso. Aos 7 minutos, o América teve duas chances para fazer o segundo gol, mas parou na trave após o chute de Matheus Henrique e em defesa de Gabriel Brazão. Depois da finalização. O goleiro entrou super bem, goleiro do Santos. O Santos mostrou nervosismo com a desvantagem. O técnico Fábio Carilli recebeu cartão amarelo por reclamação, enquanto o time em campo pareceu sem concentração para realizar as jogadas, apesar das 5 alterações. Mesmo desorientado, o Santos tentou o empate nos momentos finais da partida, mas, apesar dos 7 minutos de acréscimo, o time não teve sucesso. Com o resultado, o time santista permaneceu com os 15 pontos ao lado do próprio América e não foi alcançado pelo Goiás, porque ele também perdeu na rodada. Próxima partida, o América vai até Belém do Pará para pegar o Paysandu na próxima terça-feira, dia 4, às 21h30, enquanto que o Santos joga na segunda, dia 3, às 20 horas, em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ao próximo jogo então. Ah, rapaz, Guarani 0, Paysandu 0. Tanto o Guarani quanto o Paysandu entraram em campo nesse último sábado, um frio, tava lá debaixo do tobogã, com a corda no pescoço, né? Os dois times na zona do rebaixamento. Nenhum dos times conseguiram balançar as redes no estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas,
e ficaram no empate por 0-0 na sequência da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Paysandu fizeram um duelo mais físico do que propriamente técnico, né? Muita correria. O Guarani tentou acelerar as jogadas, mas só conseguiu levar perigo no jogo aéreo, em cabeceadas de Diogo Matheus sobre o gol, né? E Reinaldo, que parou no goleiro Matheus Nogueira. E essa bola do Diogo Matheus, ele cabeceou pro chão, cara, mas quase que no pé dele mesmo, né? Se bate no pé, acho que a bola vai pro gol. O Paysandu tinha mais paciência para armar as jogadas e assustou em chutes de longe, com Juninho e Leandro Vilela. O jogo corrido foi interrompido diversas vezes por muitas faltas, 19 no total, e 5 cartões amarelos distribuídos, caindo drasticamente a qualidade da partida. A arbitragem picotando o jogo o tempo todo. Em mais um jogo bem abaixo, o Guarani não demonstra sinais de reação na Série B. O atacante mais uma vez apático, né, o nosso ataque, nossos atacantes, e o Bugre contou com algumas defesas de Vladimir e com a bola no travessão do Paysandu ali no segundo tempo. Ambos somaram 1 ponto, Guarani ficou na vice-lanterna e nas arquibancadas reclamação geral da torcida contra o técnico Júnior Rocha. O Guarani volta a campo na terça-feira, dia 4, às 19 horas contra o Mirassol, no Campus Maia, lá na cidade de Mirassol. Já o Paysandu pega o América Mineiro em casa, lá na Curuçu, no mesmo dia, dia 4, né, no mesmo dia, às 21h30. Vamos ao próximo jogo aí, Ituano 2-0 no rival. O Ituano conquistou a segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento a derrotar a rival por 2-0 nesse domingo no estádio Novelli Júnior, pela 7ª rodada. O time paulista, do Ituano, claro, né, aproveitou de um apagão na rival para construir um triunfo em 4 minutos. A vitória deixou o Ituano fora da zona de rebaixamento. O time de Itu tem 6 pontos, é a mesma pontuação da rival, que começa a se preocupar com o descenso. Foi o 4º tropeço consecutivo e, nessa brincadeira, o técnico da rival pediu demissão. Tá chegando lá o Nelsinho Batista. A rival entrou em campo pressionado no adversário e não demorou para criar a grande oportunidade de gol aos 11 minutos. Iago Dias deixou Valber para trás e chutou cruzado. Jefferson Paulino fez a defesa. Sem muito espaço para criar, o Ituano passou a assustar a bola parada, um dos pontos fracos da rival, mas a pontaria não foi forte. E o Ituano, no primeiro tempo, não saiu disso. Mas a melhor oportunidade foi aos 30, né? Com Tony Anderson, que tabelou com Eduardo Persson, invadiu a área e bateu chapado, a bola foi para fora. No segundo tempo, que foi bastante equilibrado, a rival sofreu um apagão e viu o Ituano abrir 2-0 em um período de 4 minutos, aos 11, com Eduardo Persson, que deixou Tony Anderson, que girou bonito e mandou no ângulo, e Pedro Rocha para inaugurar o marcador. O Ituano ampliou aos 15 com Valber após a bola alçada para dentro da área. Claudinho desviou e o zagueiro apareceu na função de centroavante para desviar e fazer mais 2-0 para o Ituano. Antes do término da partida, galera, que coisa, Dodô entrou de forma violenta em Juan Carlos e foi expulso. Foi um lance bizarro, condenado pelos próprios torcedores da rival. Foi desnecessário, poderia até ter machucado seriamente o jogador adversário. Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Avaí no domingo às 18h30 no estádio Novelli Júnior em Itu. E no mesmo dia, às 16h, a rival recebe o CRB no Moisés Lucarelli em Campinas. Vila Nova 2, Brusque 2. Pressionados por maus resultados, Vila Nova e Brusque fizeram um jogo bastante movimentado que terminou empatado por 2-2 neste domingo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular Oba, em Goiânia, pela 7ª rodada. O Vila Nova viveu os últimos dias em crise após o desgaste ocorrido contra o jogo do Paysandu, né? Que ele tomou 6 ali, rapaz.
E o tropeço derrubou o técnico Márcio Fernandes, substituído por Luizinho Lopes, por coincidência, que era do Brusque. O primeiro tempo foi brigado, foi tenso, pela necessidade de ambos de evitar a derrota. O Vila Nova saiu na frente num pênalti estranho, porque Rodolfo Potiguar tentou chutar a bola, porém atingiu as pernas de Júnior Todinho, que entrou na frente da bola. O pênalti foi anotado com a ajuda do VAR e convertido por Alisson, que deslocou o goleiro Matheus Nogueira aos 20 minutos. O curioso é que, ao invés de comemorar, o Alisson correu em direção do alambrado e pediu desculpas à torcida, decepcionada após a goleada sofrida em Belém. Mas a reação do Brusque foi em seguida aos 24, quando o goleiro Denis Júnior tentou socar a bola após o escanteio e errou. A bola tocou levemente na sua mão e praticamente caiu na cabeça de Guilherme Queiroz, que se agachou para completar para as redes. No segundo tempo, que começou eletrizante, o Vila Nova ficou à frente do placar logo aos 2 minutos, quando Alisson disparou pelo lado esquerdo e na linha de fundo cruzou para trás. Júnior Todinho bateu de primeira com a perna esquerda e balançou as redes. 2-1 para o Vila Nova. O Brusque não se intimidou e manteve seu objetivo para jogar de igual para igual. Empatou aos 9 minutos num lance individual de Alex Juan. Após a rebatida da defesa, ele finalizou de bicicleta e surpreendeu a marcação, um golaço. O time goiano criou boas chances para marcar o terceiro gol, mas não teve sucesso. A torcida, ainda decepcionada, não gostou do resultado e vaiou seu próprio time ao final do jogo. O Vila fez aí o segundo jogo na Copa Verde, perdeu mais uma vez, tomou 4 e no agregado ficou 10 para o Paysandu, né? E a diretoria tem um time jovem e não acredita que isso tenha bastante relevância, sendo que segue o campeonato aí da Série B. Então, pela 8ª rodada da Série B, o Vila Nova vai enfrentar a Chapecoense no outro domingo, dia 2, em Santa Catarina, enquanto que o Brusque recebe o Novo Horizontino no sábado, dia 1º. Ceará 2, Chapecoense 1. Com emoção, o Ceará ficou mais perto do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar a Chapecoense de virada por 2-1 neste domingo na Arena Castelão, pela 7ª rodada. O gol salvador foi marcado por Saulo Mineiro de pênalti aos 55 minutos na etapa final. Com o resultado, o Ceará aliviou a pressão em cima do técnico Wagner Mancini e pulou momentaneamente, naquele caso lá para o 6º lugar, com 12 pontos atrás apenas do Santos. Com 15, América Mineiro 15, Goiás 14, Avaí 13, Sport 12. Com 9, a Chapecoense terminou a noite na 10ª posição com 9 pontos. O time alviverde chegou ao 5º tropeço consecutivo e viu a pressão aumentar sobre Humberto Louser. Poxa, hein? O jogo começou estudado por ambas as equipes. Aos poucos a Chapecoense foi saindo um pouco mais para o ataque e conseguiu tirar o 0 do placar aos 17 minutos. Após a troca de passes, a bola chegou em Mancha pela esquerda. Ele cruzou para Foguinho, que deu um belo de um voleio para a defesa de Richard. E na sobra, Mário Sérgio só empurrou. A Chapecoense aproveitou do momento para pressionar mais o Ceará e só não ampliou aos 28 minutos, pois a bola de Foguinho acertou o travessão. Melhor para o time alvinegro, que buscou o empate aos 43. Após cobrança de escanteio, Barceló cabeceou para o fundo das redes. No segundo tempo, o Ceará voltou com uma postura mais agressiva e criou boas oportunidades de gol, enquanto que a Chapecoense se preocupou mais em defender. Ei, Humberto Louser. Como é que era aquele termo mesmo, rapaz? Ofertou a posse de bola, muito bem. Nos minutos finais, a partida ganhou emoção novamente e aos 43 minutos Mancha cruzou e Bruno Leonardo empurrou para o gol.
a arbitragem assinalou posição irregular e anulou. Aos 52, Richard ligou o contra-ataque com um chutão em tiro de meta. Mineiro fez um lindo pivô e acionou Eric Pulga, em velocidade. Ele disparou, foi derrubado por Auremir na área e foi pênalti. Saulo Mineiro foi para a cobrança e confirmou o triunfo por 2-1. Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Coritiba na sexta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. E no domingo, às 16 horas, a Chapecoense recebe o Vila Nova na Arena Condá, em Chapecó. Coritiba 3-0 no Operário. Coritiba subiu para a primeira metade da tabela, alcançando o seu terceiro triunfo na competição e caminha a 3 jogos sem perder. O Operário vinha a 3 empates e agora somou 5 partidas sem vitória, depois de estrear na competição somando 6 pontos em 2 jogos. Com apenas 2 minutos no relógio, o Coritiba se lançou e foi recompensado pela boa construção. Lucas Ronier tocou a bola na área para Leandro Damião, que fez o corta-luz e Sávio cortou antes de Matheus Friso finalizar. Na sobra, Morelli finalizou colocado de primeira e abriu o placar para o Coxa. Antes de dominar, Morelli foi deslocado por Vinícius Diniz na área, registrando o pênalti a favor dos curitibanos. Matheus Friso cobrou rasteiro, né, e no canto direito de Rafael Santos, que acertou o lado, mas o Curitiba fez 2-0 na finalização firme do camisa 10. Em seguida, Figueiredo tocou da esquerda e Friso finalizou, mas Rafael Santos espalmou. Aos 27, a dupla voltou a funcionar quando Alemão dormiu e deu contra-ataque ao Curitiba. O atacante cruzou da esquerda e Matheus colocou a cabeça para marcar o terceiro do Curitiba. De volta do intervalo, o Operário veio modificado buscando uma reação, mas dentro de campo não demonstrou esse ímpeto. Os visitantes até tentaram criar com a bola no pé, mas o Curitiba se fechou e administrou os resultados apenas gastando tempo. Já na sexta-feira, o Curitiba volta a campo quando visita o Ceará na Arena Castelão às 19 horas, enquanto o Operário joga novamente na segunda-feira diante do Amazonas no Germano Kruger às 21 horas. Botafogo 0, Novo Horizontino 1. Esse é um clássico do interior paulista. Com um gol contra por cobertura aos 43 minutos do segundo tempo, o Novo Horizontino derrotou o Botafogo por 1-0 nesta segunda-feira na Arena Nicknet, pela sétima rodada. O resultado deixou o time de Ribeirão Preto na lanterna, em último lugar do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino quebrou uma sequência de 3 tropeços consecutivos e subiu para o 10º lugar com 10 pontos. Ainda longe de entrar na briga pelo G4. O Botafogo, por sua vez, continua sem vencer e está na lanterna do torneio. Botafogo e Novo Horizontino fizeram um primeiro tempo movimentado, com boas oportunidades de gol. Pressionado pelos maus resultados e a eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, também, né, é natural. O time da casa tentou esquecer o protesto da torcida para focar no que acontecia apenas dentro de campo. Os goleiros também brilharam e impediram que o placar fosse um pouco maior. O Novo Horizontino apostou em jogadas pelos lados de campo com Paulo Vitor. Na melhor delas, ele deixou Luca na cara de João Paulo. O atacante chutou com categoria, mas ficou na boa defesa do goleiro. O Botafogo pressionou no fim e criou mais uma chance com Emerson Negueba aos 30. Ele driblou o marcador e encheu o pé. Jordi falhou e a bola sobrou limpa para Toró, mas Raul Prata se recuperou a tempo para salvar. Aos 41, após a cobrança de escanteio, Emerson Negueba arrematou em direção ao gol, mas Eduardo afastou em cima da linha. Na continuação do lance, o Botafogo errou um cruzamento e deu de bandeja para o Novo Horizontino, que ligou o contra-ataque. Marlon deu um lindo desvio para Neto Pessoa, o atacante disparou
deu um drible da vaca no defensor e quando foi chutar, viu Carlos Manuel tocar por cobertura e fazer contra. Ele chutou, a bola desviou, né? Na próxima rodada, o Novo Horizontino enfrenta o Brusque no sábado às 17 horas no estádio Gigantão das Avenidas em Itajaí. E na segunda-feira, às 20 horas, o Botafogo visita o Santos no Estádio do Café em Londrina. Avaí 2, Goiás 0. Em jogo de pouca emoção e de um gramado pesado, o Avaí usou a bola aérea para derrubar a invencibilidade do Goiás e venceu pelo placar mínimo. Mínimo nada, 2-0, no estádio da Ressacada em Florianópolis nesta segunda-feira, com gol de Garcês e Gabriel Póveda. O time catarinense entrou no G4 da Série B na 7ª rodada. Com o gramado pesado e com diversas poças devido à forte chuva que atingiu o estádio durante o dia, o duelo entre Avaí e Goiás sobrou disposição, faltou qualidade para trabalhar as jogadas. As duas equipes tiveram que adotar estratégia de lançamentos longos e bolas na área para buscar o gol. É o tipo futebol de praia, né? Sem grandes chances, o time goiano chegou a assustar com o Wellington após pegar a sobra na área. Já os donos da casa já foram levar perigo na reta final, né? Após o cruzamento na área, Igor cabeceou e Tadeu fez grande defesa. O Avaí abriu o placar. Marcos Vinícius cruzou e Garcês cabeceou para as redes aos 29 minutos. Em desvantagem, o Goiás tentou sair para o jogo, mas aos 42, o time catarinense matou a partida. Antes do fim do jogo, Gustavo Vilar acabou sendo expulso, deixando o Avaí com 1 a menos, porém não comprometeu o resultado. Na próxima rodada, o Avaí visita o Ituano no domingo, às 18h30, no Novelli Júnior, em Itu. Já o Goiás entra em campo na sexta-feira, às 21h30, diante do Sport na Serrinha, em Goiânia. Amazonas 1, Mirassol 0. O Amazonas voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e se distanciou da zona do rebaixamento ao derrotar o Mirassol por 1-0 nesta terça-feira na Arena da Amazônia pela 7ª rodada. O único gol foi marcado por Jorge Jiménez, que saiu do banco de reserva e balançou as redes 6 minutos depois. O cara entrou, deu 6 minutos e meteu o gol. Com o resultado, o Amazonas subiu para o 14º lugar, com 8 pontos, abrindo 3 do Brusque, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Mirassol, por outro lado, perdeu a oportunidade de colar no G4 em 8º com 11. Aos 17 minutos, o Mirassol criou grande oportunidade. Danielzinho acionou De La Torre, que chutou cruzado e a bola carimbou a trave. O Mirassol viveu de lampejos e criou pouco, né? Mas uma boa chance já só lá no fim da partida. Após a cobrança de escanteio, Fernandinho, Luiz Otávio cabeceou com perigo e do outro lado o Amazonas sofreu com a criação e foi colocar o goleiro Alex Muralha para trabalhar aos 41 em cobrança de falta de Mateuzinho. O camisa 23 salvou e assegurou 0-0. Já na segunda etapa, que começou com o Mirassol buscando o gol, aos 3, Lucas Ramon avançou pela direita e cruzou. Danielzinho desviou e mandou rente à trave. Aos poucos, o Amazonas equilibrou as ações e não demorou para ter a posse de bola. No entanto, encontrou a mesma dificuldade da primeira etapa para fazer a infiltração. O treinador Jorge Jiménez acertou colocando Jorge... aliás, vamos voltar aqui. O treinador acertou colocando o Jorge Jiménez, é bonito esse nome, né? Aos 28. Diego Torres apareceu bem pela direita e rolou para o camisa 5, que acertou um bonito chute para fazer 1-0. Aos 49, Enio avançou pelo meio e deixou Matheus Serafim na cara do gol. O atacante chutou cruzado e viu a bola tirar tinta da trave. E antes do apito final, ainda deu tempo para Jiménez, o autor do gol, salvar uma em cima da linha. O cara fez um gol e tirou outro.
Na próxima rodada, o Amazonas enfrenta o Operário na segunda-feira às 21 horas no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Na terça-feira, às 19, o Mirassol recebe o Guarani, o Bugre, no Jorge Maria de Campos Maia, em Mirassol. E CRB e Sport não jogaram, né? Porque os times jogaram pela Copa do Nordeste e por esse motivo a partida foi adiada. Então a gente teve nessa rodada uma partida a menos. Em breve a CBF deverá marcar um novo horário, um novo dia para o confronto. Poxa, falei bastante, hein? Mas vamos então à classificação. Como é que ficou a classificação? Bora! Então vamos lá. O Santos segue líder com 15 pontos, seguido pelo América também com 15. O Santos tem uma vitória a mais. Goiás 14, Avaí 13, fechando aí o G4. Sport vem com 12, Ceará também 12, Coritiba e Mirassol 11 pontos. Em nono lugar, o Vila Nova com 10, Novo Horizontino 10. Em 11º, Chapecoense com 7, Operário também 7. Já em 13º lugar, o CRB. 14º, o Amazonas, 8 pontos ambos. Em 15º, Ituano com 6 pontos, a rival também com 6. E já na zona de rebaixamento vem Brusque, 5 pontos. Paysandu, os mesmos 5 pontos. Depois vem 19º, Guarani, em 4, com 4 pontos, né? E o Botafogo de Ribeirão Preto na lanterna com 4, mas o Guarani tem uma vitória a mais pelo critério de desempate. Muito bem. É isso, pessoal. Vamos fazendo as nossas parcerias para sempre inovar por aqui, trazer mais coisas diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. E eu volto para a próxima aí com mais notícias do Bugre, mais coisas do campeonato da Série B para vocês. E não se esqueçam que Campinas tem dono, quem nasceu associação nunca, jamais será Futebol Clube. Avante meu Bugre, hoje e sempre Guarani, nossa estrela jamais se apaga. Grande abraço, pessoal, muito obrigado por tudo. Fui!